Feliz sábado a todos! Que privilégio temos de adorar juntos hoje como família ASI no último dia desta convenção. Andando entre vocês, eu gosto de ver a diversidade da família ASI. Estamos aqui representando não apenas aqueles que estão presentes participando deste culto, mas também aqueles que estão nos assistindo pela 3ABN ou pela internet. Somos a mesma família, aqui, lá, em qualquer lugar, somos uma família. Estamos aqui representando diferentes igrejas locais, diferentes estados dos Estados Unidos, mas somos a família ASI. Estamos aqui representando diferentes países ou diferentes ministérios de apoio, mas somos a família ASI. E vocês sabem, como igreja também somos uma família. Mais do que uma denominação, eu gosto de nos ver como uma família. Vocês concordam comigo? Somos uma família mais do que uma denominação. Temos o mesmo Pai. Fomos comprados pelo mesmo sangue. Temos a mesma pátria. Somos uma família. Temos a mesma esperança, a mesma mensagem, a mesma missão. Nós somos uma família. Somos uma família com mais de 23 milhões de irmãos e irmãs ao redor do mundo, reunidos em 175 mil igrejas e grupos em 212 países e territórios diferentes. Nós somos uma família e vamos seguir em frente, sempre lembrando que fomos chamados para ser mais do que uma denominação. Somos um movimento profético, mas somos uma família, e uma família que pode avançar junta, de forma integrada. Somos uma família. Temos problemas, temos desafios, temos diferenças, mas ainda assim somos uma família. Que o Senhor abençoe a família ASI e também a nossa família da Igreja Mundial. Mas antes de abrirmos a Bíblia nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de gratidão. Pelo menos 3 gratidões específicas que eu tenho em meu coração nesta manhã. A primeira é gratidão a todos vocês que estão aqui hoje e aqueles que estão nos assistindo pela 3ABN ou pela internet. Gratidão pelo seu compromisso com o Senhor, porque eu sei que se você está aqui, se pagou a passagem para vir aqui, se mora na região de Orlando e decidiu assistir ou participar conosco nesta manhã, é porque você está comprometido com o Senhor. Você está comprometido com a missão. Obrigado por esse compromisso. A sua igreja, a nossa igreja, precisa de você e precisa desse tipo de compromisso que você tem. Obrigado por aceitar investir na eternidade, aceitar o chamado, consagrar-se e estar comprometido em compartilhar a mensagem com os outros. Deixe-me dizer uma coisa. Como organização, como igreja adventista, podemos organizar o trabalho, podemos planejar estratégias, podemos identificar nossos desafios ao redor do mundo, mas não podemos avançar sozinhos como estrutura da igreja. Não é a estrutura que faz o trabalho, são os membros da igreja, são os leigos. Vocês são os protagonistas. Vocês são o coração da nossa missão. E é por isso que eu estou dizendo obrigado a vocês por tudo o que estão fazendo para o Senhor. Por favor, vamos avançar de maneira integrada. Eu gosto dessa palavra, integração. Ontem repeti pelo menos 2 ou 3 vezes essa palavra em diferentes reuniões. Integração. Vocês podem dizer união, colaboração e todo tipo de palavras, mas sabem o que isso significa? Todos avançando juntos. Esse é o conceito de integração. A integração pode abrir portas. Podemos ser mais fortes, podemos ir mais longe, podemos chegar mais rápido quando estamos unidos. Precisamos de vocês. Precisamos da sua contribuição. Precisamos dos seus recursos para apoiar diferentes ministérios e projetos na igreja ao redor do mundo. Mas mais do que isso, precisamos de vocês.
Precisamos da sua vida, precisamos da sua influência, testemunhando diariamente para o Senhor em todo lugar onde você estiver. Obrigado pelo seu compromisso. A segunda palavra de gratidão é para a liderança da ASI. Eu não sei se consigo ver o Andy. Você está aí? Minha gratidão a você e a todos os líderes da ASI. Todos aqueles que estão trabalhando diariamente para manter esta organização forte. Obrigado pelo seu compromisso. Toda vez que encontro os líderes da ASI, eles repetem 2 ou 3 coisas. Número 1, estamos aqui para apoiar nossa igreja, a igreja remanescente. Número 2, estamos aqui para ser fiéis à palavra de Deus. E número 3, vocês podem contar conosco para avançar e cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Precisamos disso. Muito obrigado, Andy, e a todos os líderes. E eu sei que eles não estão sozinhos nisso. Eles representam vocês e o compromisso de vocês também. E obrigado por organizarem essa convenção maravilhosa que é e será uma bênção para todos nós. E minha terceira palavra de gratidão é para vocês, para aqueles que estão assistindo online agora, pela 3ABN também. Minha gratidão pelas palavras de afirmação e pelas orações por mim e pela minha família. Vocês sabem que a nossa vida mudou muito nas últimas 3 semanas. Precisamos das suas orações. Precisamos das suas orações. Precisamos das suas orações para sermos fiéis à palavra de Deus. Estes tempos não são fáceis, mas o Senhor está chamando cada um de nós para sermos fiéis e seguirmos em frente, não porque somos fortes ou porque sabemos o caminho, mas porque o Senhor está nos guiando. E isso acontecerá quando estivermos todos juntos em oração e vocês estiverem sustentando minhas mãos, nossas mãos, junto com os meus companheiros que estão aqui hoje. Obrigado por suas orações, por minha família. Precisamos disso e contamos com vocês. Vamos à Bíblia agora. Se vocês têm a sua Bíblia em mãos, por favor, abra em Apocalipse capítulo 12. Se você não tem sua Bíblia, abra, segundo o Dr. Moscala, o seu dispositivo sagrado. E ali você pode encontrar pelo menos o conteúdo da Bíblia. Por favor, Apocalipse 12. E quando você encontrar esse capítulo na Bíblia, eu gostaria de orar por você e orar pela mensagem que o Senhor nos enviará nesta manhã. Em Apocalipse capítulo 12, com sua Bíblia em mãos. Eu gosto de ver pessoas carregando suas Bíblias. Mais do que tudo, a nossa Bíblia é uma parte da nossa vida. Você pode ver as cores, pode grifar, pode chorar sobre a Bíblia, você pode ver nossas lágrimas refletidas aqui, ela pode ser a nossa companheira na vida. Eu gosto de ver pessoas com a Bíblia na mão. O conteúdo da Bíblia você pode encontrar em qualquer lugar, mas uma companheira de vida você encontra neste livro. Mantenha o livro em suas mãos. Apocalipse capítulo 12. Se você está com este capítulo da Bíblia aberto diante de você, vamos orar agora. Nosso Pai Celestial, estamos prontos agora para ouvir a Tua voz. Por favor, querido Senhor, esteja conosco. Através do Espírito Santo, abra nossos corações, não apenas para ouvir, mas também para entender e aplicar a mensagem em nossas vidas pessoais, em nossos negócios, em nosso testemunho. E é claro, querido Senhor, aplicar isso ao nosso compromisso com a missão. Por favor, querido Senhor, esteja conosco agora. Oramos, porque confiamos em Ti e cremos que o Espírito Santo já está atuando entre nós desde o início deste programa nesta manhã. Mas esteja conosco novamente. Oramos porque confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma mensagem para vocês nesta manhã, como um chamado especial à urgência. E vocês sabem que, como igreja, temos um chamado profético. E o nosso chamado profético é ser um movimento do tempo do fim para este mundo. O nosso chamado é ser uma igreja, a igreja remanescente, com uma visão escatológica. E talvez a palavra escatologia não seja muito familiar para você, mas deixe-me lembrar algo. Escatologia, ou visão escatológica, está relacionada a um movimento que tem uma visão clara de que somos parte do grande conflito. Estamos na arena do grande conflito, mas ao mesmo tempo mantemos nossos olhos
na preparação para a segunda vinda de Jesus, com um espírito e um compromisso de urgência. E Ellen White nos lembra que, próximo ao fim deste mundo, o senso de urgência precisa ser intensificado entre nós. E ela diz: estamos vivendo nas cenas finais da história desta terra. A profecia está se cumprindo rapidamente. As horas de graça estão passando velozmente. Não temos tempo. Não temos tempo. E ela insiste nisso. Nenhum momento a perder. Vocês podem ver destacadas algumas expressões que nos mostram que precisamos aumentar esse senso de urgência. Cenas finais, cumprimento rápido, passando velozmente, sem tempo. Ellen White nos faz um apelo. Por favor, queridos irmãos e irmãs, aqueles que fazem parte deste movimento profético, mantenhamos este senso de urgência crescendo e crescendo em nossos corações. Mas, infelizmente, o que podemos ver ao nosso redor nesses dias é o oposto. Ruben Sheffield, que é um pastor adventista do sétimo dia aposentado, uma vez escreveu em um livro uma citação que chamou minha atenção. Ela reflete a realidade que estamos vendo nesses dias. Ele disse: os primeiros cristãos esperavam ver Jesus voltando muito em breve. Nossos pais esperavam vê-lo em breve. E nossa geração parece esperar a segunda vinda apenas em algum ponto no futuro. Parece que o senso de urgência está diminuindo, mas nós somos o povo do livro. E precisamos voltar a este livro e ver o senso de urgência claramente expresso nas palavras do nosso Senhor. Vocês sabem, eu gosto de ver a igreja adventista como o povo do livro. Desde a primeira até a última página, somos o povo do livro. Nós guardamos o sétimo dia, porque existem mais de 200 versículos bíblicos em toda a Bíblia, mas porque o sétimo dia é apresentado na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Somos adventistas não apenas por causa de mais de 1.500 versículos bíblicos diferentes, mas porque a segunda vinda de Jesus é apresentada pelo menos 3 vezes em Apocalipse capítulo 22, que é a última página da Bíblia. Isso significa que somos o povo da Bíblia e nossa identidade, o nosso nome, o nosso DNA expressam claramente que cremos neste livro da primeira à última página. Mas temos uma conexão muito especial com o livro de Apocalipse. E nossa história e nossa identidade estão muito bem apresentadas ali. Se vocês aprofundarem no conteúdo de Apocalipse, verão que a nossa origem, o nosso início está no capítulo 10. A nossa identidade está no capítulo 12. A mensagem que o Senhor nos confiou para ser pregada ao mundo, as 3 mensagens angélicas, estão no capítulo 14. E nossa esperança, a bem-aventurada esperança, está em Apocalipse capítulo 21. Mas quando vamos a Apocalipse 12, que é a porta que se abre para a segunda parte, a segunda metade do livro, podemos ver um alerta ou advertência muito desafiadora para nós. A mensagem de Apocalipse 12 é: estamos em guerra. Este é o grande conflito caminhando para o seu desfecho. Apocalipse 12 nos lembra claramente que não estamos em um piquenique, estamos em um campo de batalha. E se você ler Apocalipse capítulo 12, verá pelo menos 4 momentos cruciais dessa guerra. Número 1, e vocês podem ver a história da humanidade muito bem apresentada nesses 4 momentos de guerra. O primeiro de todos, a guerra, o início da guerra no céu. Número 2, o segundo momento, a guerra contra Jesus. O terceiro, a guerra contra a igreja primitiva. E o quarto, e nós fazemos parte disso, é a guerra contra o remanescente de Deus. 4 momentos cruciais dessa guerra. Mas sabem, eu gosto da maneira como o pastor Finley costuma resumir o livro de Apocalipse. Segundo ele, o resumo do livro de Apocalipse é: Jesus
é o vencedor e Satanás derrotado. Esse é o Apocalipse. Esse é o núcleo do livro. E essa é a realidade de Apocalipse 12. 4 momentos cruciais da guerra, mas ao mesmo tempo temos 5 momentos em que Satanás foi derrotado em nossa história. Isso significa, Jesus é o vencedor, Satanás é derrotado. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse, especialmente quando pensamos que estamos enfrentando uma guerra. Primeiro, ele tentou destruir o filho, mas o filho foi arrebatado para Deus e ele foi derrotado. Segundo, ele lutou contra Miguel, mas foi derrotado e lançado para a terra. Foi derrotado novamente. Terceiro, ele perseguiu a mulher, mas Deus a levou ao deserto e a protegeu. E ele foi derrotado mais uma vez. Quarto, ele tentou afogar a mulher, mas a terra engoliu o rio lançado contra ela. E ele foi derrotado novamente. E o último, ele busca derrotar o remanescente, mas a Bíblia assegura que o remanescente permanecerá fiel e ele será derrotado mais uma vez. O que vocês dizem? Amém por isso. Essa é a mensagem de Apocalipse capítulo 12. Estamos em guerra. Estamos lutando contra um inimigo que já foi destruído, derrotado, mas fazemos parte de uma guerra e é uma guerra muito urgente. E por essa razão, o livro de Apocalipse nos mostra pelo menos 3 urgências às quais precisamos prestar atenção nesta manhã. E eu quero convidá-los a ir para a primeira. O inimigo, aquele que já está derrotado e ele tem urgência em destruir. Sabem? Apocalipse 12, verso 12. Se vocês têm a sua Bíblia agora, abram neste capítulo. Podem ir comigo ao verso 12. Se vocês não têm uma Bíblia ou um dispositivo sagrado, podem ler o verso da Bíblia na tela. Se vocês estão assistindo a esta mensagem pela internet ou pela 3ABN, podem ver a mensagem bíblica na tela, mas na minha Bíblia diz: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, porque ele sabe que ele tem o quê? Ele tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12 nos mostra uma situação do inimigo nesta guerra. Ele tem pouco tempo. Ele está trabalhando contra o tempo. Ellen White esclarece essa situação quando diz: os esforços de Satanás são mais poderosos do que nunca, pois ele sabe que seu tempo para enganar é curto. E quando pensamos no inimigo com urgência em destruir, podemos ver que a sua estratégia se baseia em 2 elementos: grandes acontecimentos que podem produzir transformações rápidas. E vocês podem ver esses tipos de acontecimentos em toda parte, especialmente em nossos tempos. Vocês podem identificar esses grandes acontecimentos que promovem rápidas transformações no mundo financeiro, na situação moral, no cenário político, no meio ambiente, no social e, infelizmente, no religioso. Talvez possamos destacar pelo menos 3 deles. Vocês se lembram desta imagem? 11 de setembro de 2001. Em 45 minutos, a história desta terra foi completamente mudada. Vocês lembram? Grandes acontecimentos que promovem transformações rápidas porque ele está trabalhando contra o tempo. Vocês se lembram do segundo? Março de 2020. A pandemia. É claro, a pandemia durou mais do que março de 2020, mas foi naquele mês que a Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente que estávamos enfrentando uma pandemia. Naquele mês, começou o que hoje chamamos de novo normal. Novo normal significa que tudo foi mudado em um mês. E como consequência daquele tempo, o mundo foi totalmente transformado. E ele está trabalhando com grandes acontecimentos que promovem rápidas transformações. Este é ainda mais próximo de nós.
A inteligência artificial está mudando tudo. Vocês sabem que em 2023, o ChatGPT foi o aplicativo de consumo que mais rapidamente cresceu na história. 1 milhão de downloads em uma semana. Só para mostrar como as coisas estão mudando muito, muito rápido ao nosso redor. Porque, sabem, temos um inimigo trabalhando com grandes acontecimentos que podem promover transformações rápidas, porque ele tem urgência em destruir. Mas sabem, essa não é a mensagem para esta manhã. Sabemos que ele está fazendo isso. Ele está ao nosso redor. Ele está fazendo de tudo neste mundo. Mas a principal mensagem da Bíblia é que Jesus tem urgência em salvar. Se podemos encontrar um versículo em Apocalipse dizendo que o inimigo tem urgência em destruir, podemos ver o livro inteiro de Apocalipse dizendo que Jesus tem urgência em salvar. Apocalipse capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente o quê? Brevemente devem acontecer. Urgência. Verso 3, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o quê? O tempo está próximo. Estou falando do começo do livro de Apocalipse, mas podemos ir até o fim. O pastor Paul Douglas acabou de nos ler Apocalipse capítulo 20, verso 20, o final do livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, sem dúvida, certamente venho sem demora. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. E sabem, Jesus tem urgência em salvar. E podemos ver que sua estratégia está relacionada a ações simples que podem transformar vidas. Ele está usando agentes humanos pelo poder do Espírito Santo. Um clique, apenas um clique, pode reunir corações quebrados. Uma imagem pode impactar uma mente. Uma palavra pode mudar uma vida. Um cântico pode amolecer um coração resistente. Um abraço pode levantar uma pessoa. Uma mensagem pode salvar uma multidão. Um projeto pode mudar o mundo, porque o Senhor está usando ações simples, das quais todos podem fazer parte aqui, para transformar vidas. Ele está chamando você e a mim como agentes humanos, pelo poder do Espírito Santo, para fazermos parte desse processo de salvação. No livro de Apocalipse, do começo ao fim, podemos ver que Jesus tem urgência em salvar, mas mais do que isso, ele tem mais do que apenas urgência em salvar. Ele tem urgência em salvar e o que mais? Urgência em voltar novamente. E Jesus está voltando em breve. A terceira urgência no livro de Apocalipse é a missão. A missão tem urgência em ser cumprida. Mas onde podemos encontrar isso no livro de Apocalipse? Vocês conhecem esse verso bíblico? Apocalipse, capítulo 14, verso 6. E vi um outro anjo voando pelo meio do céu. A mensagem do primeiro anjo. Eu não sei se isso chamou sua atenção. João está falando sobre um anjo, mas esse anjo não está andando entre nós. Esse anjo não está nos visitando. Ele viu um anjo voando pelo meio do céu. E a pergunta que podemos levantar é: quem é esse anjo? Ou quem são os anjos de Apocalipse 14? Algumas pessoas gostam de dizer que eles estão relacionados à comunicação, que eles são a 3ABN voando nos céus e compartilhando a mensagem com todo mundo. Pode ser. Que eles são agentes de Deus vindo a este mundo para nos apoiar, para fazer milagres por nós. Pode ser. Mas Ellen White é muito clara quando ela diz: os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e sai como seus agentes para dar o aviso por toda a extensão da terra. Vocês sabem qual é a conclusão? Nós
somos os anjos. Nós somos os anjos. E João viu esses anjos, você e eu, voando pelo meio do céu. Não estamos caminhando, não estamos visitando, não estamos esperando, estamos voando, porque isso mostra a urgência da mensagem que temos para pregar. Minha pergunta para vocês nesta manhã ou no início desta tarde é: nós temos o mesmo senso de urgência em nossas vidas pessoais quando vemos que o inimigo tem urgência em destruir? Quando vemos que Jesus tem urgência em salvar e voltar novamente? Você tem, eu tenho o mesmo senso de urgência em nossas vidas pessoais? Precisamos de urgência em tempos de enormes desafios para este mundo. Podemos ver as guerras, podemos ver a violência, podemos ver corrupção, as doenças, podemos ver o fogo, ou a inundação, ou a seca. Mas todos esses acontecimentos estão ocorrendo ao mesmo tempo. Precisamos de urgência, porque o mundo está desmoronando diante de nossos olhos. Precisamos de urgência em tempos de polarização, quando uma palavra, uma frase ou uma postagem pode dividir famílias, pode dividir amigos, pode dividir igrejas e pode dividir países. Não podemos esperar pelo amanhã. Precisamos de urgência em tempos de fake news. Alguém disse uma vez que a mentira já deu 2 voltas ao mundo, enquanto a verdade ainda está amarrando seus sapatos. Em tempos de fake news, não podemos esperar pela próxima semana ou pelo próximo mês. Urgência. Urgência em tempos de destruição e vício digital. Urgência em tempos de inteligência artificial. Urgência em tempos de internet. E vocês podem ver na tela a revolução de 1 minuto na internet. Não podemos esperar pela próxima semana. Não podemos esperar pelo próximo mês ou pelo próximo ano. Mas o mais importante é a urgência para não perdermos as oportunidades. Tempo é curto. Tempo é curto. E Ellen White tem uma advertência muito forte para toda a família ASI. Para todos aqueles que estão nos assistindo agora pela 3ABN, pela internet, essa advertência não é apenas para nós, é para você também. Veja o que ela diz. Cada dia, a porta da graça de alguns está se fechando. Se cada dia não for suficiente para você, ela continua dizendo, cada hora, alguns estão passando além do alcance da misericórdia. E ela levanta 3 perguntas. Onde estão as vozes de advertência que convidam o pecador a fugir deste destino terrível? A segunda pergunta, onde estão as mãos estendidas para trazê-lo de volta da morte? E a número 3, onde estão aqueles que com humildade e fé perseverante estão intercedendo a Deus por ele? Pessoas estão morrendo. Todos os dias, pessoas estão passando além do alcance da misericórdia. Todos os dias, 332 mil pessoas estão morrendo neste mundo. Se esperarmos até amanhã, a cada dia que adiamos nossa mensagem, nossa missão, estamos perdendo mais de 300 mil pessoas que não serão mais alcançadas. A cada hora, quase 4 mil pessoas, a cada minuto 231, a cada segundo quase 4 pessoas. Urgência, cada dia, cada hora, pessoas estão passando além do alcance da misericórdia. E a pergunta para você e para mim, onde estão as orações? Onde estão as mãos? Onde estão as vozes? Onde estão as orações? Onde estão as mãos? Onde estão as vozes que usam todos os meios, tecnologia, literatura, todos os recursos para alcançar aqueles que estão vivendo neste mundo? Queridos irmãos e irmãs, temos um mundo inteiro para alcançar e não podemos esperar até amanhã. Não podemos esperar pela próxima semana. Não podemos esperar pelo próximo mês ou pelo próximo ano. O Senhor está nos chamando para avançarmos com urgência. E é por isso que a igreja iniciou um movimento que estamos chamando de Mission Refocus, uma maneira de reorganizar nossa missão mundial.
Estamos tentando enviar mais pessoas para a linha de frente, tentando enviar pessoas para países fechados, para áreas não alcançadas ou pouco alcançadas do mundo. Estamos tentando encontrar todas as maneiras de alcançar o que estamos chamando de 3 janelas missionárias, a janela 1040, a janela pós-cristã e secular e a janela urbana, todas elas com o objetivo de alcançar aqueles que precisamos encontrar imediatamente e apresentar Jesus a eles. Eu tenho apenas uma imagem na tela. E essa é uma igreja muito preciosa e interessante. Talvez pareça para você que é uma igreja antiga em uma das nossas cidades ao redor do mundo. Quando falamos sobre Mission Refocus, estamos reorganizando a maneira como estamos enviando missionários. Na segunda fase, como gosto de chamar este movimento, estamos pedindo às divisões ao redor do mundo, por favor, se vocês são fortes, se no passado missionários vieram ao seu território e abriram a porta, agora temos lugares onde a igreja tem mais de 1 milhão de membros, é hora de vocês devolverem ao mundo o que receberam no passado. Por favor, patrocinem missionários e os enviem para outros territórios. E mais de 200 missionários diferentes estão sendo enviados, pagos pelas divisões. Mas eles estão pagando por essas pessoas e as enviando para outras áreas fora dos seus territórios, além de suas fronteiras, porque, sabem, nossa igreja foi organizada não para deter nossa missão, mas para nos ajudar a ser mais eficazes na forma como podemos cumprir a missão. Essa igreja que vocês veem na tela agora é uma igreja localizada em uma das áreas, ou uma das grandes áreas urbanas do mundo. Esta igreja está em uma cidade com 10 milhões de habitantes. Esta é a única igreja adventista do 7º dia naquela cidade. Conseguem imaginar isso? 10 milhões de pessoas e apenas uma igreja adventista. E essa igreja, se isso parece algo desafiador para você, deixe-me dizer uma coisa. Esta igreja está fechada porque não temos membros lá. 10 milhões de habitantes, apenas um prédio de igreja e 0 presença adventista naquela cidade. O que podemos fazer? Esperar pela próxima semana? Pelo próximo mês? Pelo próximo ano? Até o dia em que o Senhor enviará dinheiro ou alguém para ir àquele lugar e reabrir aquela igreja? Porque nós temos autorização para reabrir aquela igreja. Mas precisamos de alguém lá. E quando o Mission Refocus foi lançado, uma de nossas divisões decidiu enviar um missionário de linha de frente para aquela cidade. Eles estão pagando das Filipinas alguém para trabalhar em Bagdá, no Iraque. Esse é o lugar onde está localizada essa igreja. E finalmente temos alguém lá para servir a comunidade, para estar em contato com as pessoas, para reabrir as portas daquela cidade, daquela igreja, porque a União do Oriente Médio e Norte da África não tem os recursos para reabrir aquelas e muitas outras igrejas e lugares em áreas fechadas do seu território. Eles precisam de um apoio extra. E agora, o que estamos vendo com este senso de urgência é que pessoas de um lugar estão apoiando líderes e a igreja em um lugar diferente, porque precisamos avançar mais rápido. E o Senhor está trabalhando com urgência. Ele está abrindo portas, Ele está abrindo igrejas, Ele está abrindo países, mas Ele precisa abrir o seu coração, porque estamos vivendo em tempos de urgência. Podemos ver um inimigo ansioso para destruir. Podemos ver Jesus com urgência para salvar. Podemos ver que a missão tem urgência para ser cumprida. Mas a minha pergunta para vocês, família ASI, estamos compartilhando Cristo no mercado de trabalho com o mesmo senso de urgência? Ellen White nos lembra, o tempo é curto e nossas forças precisam ser organizadas para realizar uma obra maior. E nessa tarde, ao concluir a mensagem, eu gostaria de convidá-los a virem comigo. Família ASI, venham com a igreja e vamos trabalhar juntos com senso de urgência, ajudando a ter uma igreja que esteja fundamentada na Bíblia, mas ao mesmo tempo focada na missão, não esperando e se movendo lentamente, mas uma igreja que possa avançar mais rápido para alcançar aqueles que estão indo além do alcance da misericórdia e apresentar Jesus a eles. A pergunta é, o Senhor pode contar com você?
Sabem, o tema principal da nossa igreja nos últimos 10 anos tem sido Eu irei. Eu irei. E eu gostaria de convidá-los, neste começo de tarde, a responderem ao Senhor: Senhor, o Senhor pode contar comigo. Eu irei. Se eu não puder ir, eu posso enviar alguém. Se eu não puder ir e não puder enviar alguém, posso enviar meus recursos para ajudar a igreja a avançar naqueles territórios, mas eu irei. Posso ver suas mãos? Família ASI, estamos juntos. Mantenham suas mãos levantadas. Que o Senhor os abençoe. Deixem-me orar. Nosso Pai Celestial, obrigado pelo chamado que o Senhor tem para cada um de nós neste começo de tarde. Estamos aqui, querido Senhor, atentos, observando tudo o que está acontecendo ao nosso redor. O mundo está desmoronando porque podemos ver um inimigo trabalhando com urgência para destruir tudo e todos. Ao mesmo tempo, podemos ver milagres e mais milagres, e o Senhor trabalhando rapidamente para alcançar corações e chamar pessoas para a salvação. Mas ao mesmo tempo, podemos ver o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Um chamado para estarmos preparados para ver Jesus vindo nas nuvens do céu, mas também para preparar outros com um senso de urgência em nossos corações, porque gostaríamos de ver Jesus vindo em nossa geração e também de preparar muitos outros para estarem conosco. O Senhor conhece todos aqueles que levantaram suas mãos e seus braços. Por favor, querido Senhor, dê a eles um nome, ou 2 ou 3, pessoas que estão próximas deles, talvez trabalhando com eles, talvez sejam seus empregados, talvez membros das suas famílias. Por favor, envie uma mensagem, envie um nome ou nomes para suas mentes, seus corações. Querido Senhor, o Senhor tem aqui pessoas que estão sendo chamadas a enviar seus recursos muito mais do que estão fazendo, porque já estão realizando um grande trabalho, mas com senso de urgência podem fazer mais. Por favor, toque esses corações, abra esses corações e faça dessas pessoas contribuidores ainda mais fortes para a missão. O Senhor conhece cada um de nós. Estamos aqui prontos para te servir. Gostaríamos de estar preparados para ver Jesus voltando, mas nos dê esse senso de urgência, não apenas para a nossa preparação pessoal, mas especialmente para ajudar a preparar outros para verem a nossa bendita esperança. Querido Senhor, esteja com cada um de nós. Esteja com aqueles que estão nos assistindo pela 3ABN e pela internet agora. Esteja com a liderança da ASI. Dê a eles sabedoria e um foco claro na missão com um senso de urgência. Porque colocamos todas as nossas vidas, colocamos a ASI e a tua igreja em tuas mãos. E oramos e te agradecemos porque confiamos em ti. Em nome de Jesus. Amém.